Queridas irmãs e irmãos, hoje com esta celebração a gente abre um tempo breve, mas muito importante para nós, que são esses dias que nós chamamos de Tríduo Pascal. Começa hoje com essa celebração do Tríduo Pascal e ele vai terminar no domingo próximo, até o entardecer do domingo. Domingo à noite já é tempo pascal. E esse Tríduo Pascal é aberto com essa grande celebração em que a gente recorda a ceia de Jesus no cenáculo com seus discípulos. E a igreja diz, ela nos ensina que a gente celebra aqui hoje o mistério, então, da Eucaristia, que é a missa, o mistério do sacerdócio, que é o ministério da igreja a serviço da formação do povo sacerdotal, que são vocês, e o mandamento do amor. Tudo isso está concentrado na Eucaristia, e ela de verdade é muito importante para nós. E a importância da Eucaristia está na sua conexão com a experiência da paixão de Jesus. Jesus, no contexto então da sua entrega, da sua morte, ele quer se reunir com os seus amigos uma última vez para cear com eles a ceia pascal. E nessa ceia Jesus deixa esse testamento para os seus discípulos. E esse testamento é muito importante. Ele toma o pão nas suas mãos, dá graças, parte o pão e distribui o pão, dizendo: isto é o meu corpo que está para ser entregue para vocês, por vocês. E ele diz isso partindo o pão, rasgando o pão. O sinal do partir o pão, nos ensina o nosso Papa, é um sinal da cruz, do que acontece na cruz. Ele dá a sua vida na cruz, mas essa dádiva é antecipada na mesa do cenáculo, quando ele, rasgando o pão, diz: isto é o meu corpo. E depois ele faz o mesmo com o vinho, toma o vinho em suas mãos, dá graças e distribui o vinho, dizendo: este é o meu sangue derramado por vocês. Esses gestos de Jesus, eles ficariam do passado, não fosse uma ordem que ele nos deu. Façam isto. Não é isso, não. É preciso, né? Digamos, positivo, é uma coisa específica. Façam isto em memória de mim. Isto o quê? Os gestos. Tomar o pão, dar graças, partir o pão e distribuir o pão. Tomar o cálice, dar graças, distribuir o cálice. Então, esses gestos de Jesus, eles vão ser repetidos pelas comunidades a partir de então, em memória de Jesus. Jesus diz: façam isto em memória de mim. Em memória de mim não é uma lembrança mental de Jesus, como se a gente estivesse aqui com saudades dele. Não é isso. Em memória tem a ver com o gesto. Fazer a memória de Jesus é realizar o gesto dele. E ao realizar o gesto dele, a gente permite que o Espírito Santo, a gente se abre, com a graça do Espírito Santo, para que aquilo que aconteceu lá no cenáculo se una àquilo que está acontecendo aqui com a gente. Por isso, a oração eucarística que a gente vai rezar hoje vai dizer assim, prestem atenção: ele tomou este cálice em suas mãos, dando graças novamente. Este cálice, este aqui, não é esse. Isto é, não é aquele lá, é esse aqui. O próprio Jesus toma este cálice aqui com a gente. Então a nossa ceia, por causa do memorial e por causa dos gestos de Jesus que são realizados aqui também, a nossa ceia está unida à ceia dele. Nós estamos lá com Jesus no cenáculo, celebrando
a primeira missa junto com ele, a primeira celebração da festa da Páscoa judaica, onde ele deixa para a gente, então, esse memorial. E isso é possível, não por causa de nós, mas por causa da nossa obediência à palavra dele, ao mandamento dele, que nos ordenou assim fazer. Por quê que ele nos ordenou assim fazer? Porque aquilo que ele dá como dom de si mesmo no pão e no vinho, que é a sua própria vida, ele nos dá a sua própria vida no pão e no vinho, isso não ficou só para aqueles lá que estavam reunidos com Jesus naquele dia. É para todos. E fazendo um memorial, aquela mesma dádiva de si mesmo que aconteceu na cruz, antecipado na ceia, agora está disponível para nós. A vida inteira dele, no pão e no vinho consagrados. Então, quando nós celebramos a missa, nós estamos sendo conduzidos, presididos por Jesus, que coordena o nosso agir, os nossos gestos, para que, fazendo o que Ele nos ordenou, Ele mesmo garante que nós vivamos aquela experiência de lá. É muito profundo e muito bonito. A gente pensar que nós, na nossa limitação histórica, porque nós somos seres históricos, eu estou aqui, eu não posso estar lá, em outro lugar ou ali, né? Eu estou no ano de 2025, em abril, no dia 16? 17. Eu não posso estar em outra data, em outro tempo, só posso estar aqui hoje. Essa é a minha limitação histórica, de ser humano, de pessoa que está nesse mundo, de cada um de nós. Mas Ele não. Ao nos dar o seu gesto, os seus gestos, Ele, que é o ressuscitado, está conosco hoje. Ele atravessa as paredes do tempo e da história e concede que todas as gerações possam, realizando o seu memorial, ter acesso à salvação. É assim que Deus salva a todos. Deus não salvou só aqueles lá, mas salvou a nós com eles toda vez que a gente celebra esta ceia, porque nos unimos a Jesus repetindo os seus gestos. E os gestos de Jesus foram olhados de maneiras diversificadas, e essas maneiras são muito importantes. João vai mostrar um outro gesto de Jesus que tem uma importância muito grande para a gente também. É o gesto de lavar os pés. João não fala de partir o pão, nem de distribuir o vinho, nem de dizer as palavras, como fazem Mateus, Marcos e Lucas. João diz uma outra coisa a respeito da ceia. Ele olhou um outro gesto de Jesus. Ele se fixou, ele prestou atenção a um outro gesto de Jesus. Qual é esse outro gesto? É o gesto do servo, do escravo, daquele que recebia os visitantes quando eles chegavam nas casas, cansados do caminho, com os pés machucados de tanta pedra e poeira. Tinha sempre um escravo na casa. Não era judeu esse escravo, em geral era alguém pagão. E essa pessoa, para receber bem quem chegava da estrada, da rua, essa pessoa tinha os seus pés lavados. Então, Jesus, sabendo que ele já ia voltar para o Pai, ele deixa mais esse testamento para os seus discípulos. Ele se levanta da mesa, ele se desce, põe a toalha amarrada na cintura, pega a bacia e vai lavar os pés dos seus discípulos. E começa a lavar, e o Pedro então protesta. Pedro protesta porque ele ainda não entende que Jesus é servidor, que Jesus está nesse lugar do serviço. Você não vai me lavar os pés. Jesus, se eu não te lavar, você não vai ter parte comigo. Você não vai participar da minha vida. Aí Pedro consente em ser lavado. E depois de lavar os discípulos, Jesus se assenta e diz para eles: vocês viram o que eu fiz com vocês?
Vocês prestaram atenção nesse gesto? Eu, que sou o Mestre e o Senhor, vos lavei os pés. Então vocês devem fazer o mesmo uns com os outros. Vocês devem lavar os pés uns dos outros. Vocês devem ocupar esse lugar que eu ocupei, que é o lugar do escravo, é o lugar do servidor, do empregado, aquele que faz as piores tarefas. Esse lugar eu ocupei. E eu quero que vocês ocupem esse lugar. E vocês aprendam a servir mais do que ser servidos. Que vocês aprendam a dar-se mais do que querer receber. Que vocês aprendam a lutar para servir e não lutar para ter poder. Entre vocês não pode ser assim. É lutar para servir. E fazer do serviço uma expressão de amor, de entrega gratuita, sem esperar nada em troca, sem esperar reconhecimento, sem esperar nada, apenas servir. Com toda a dor e sofrimento que isso pode causar às vezes e causa. O serviço pode incomodar às vezes. E no caso de Jesus, que passou a vida inteira servindo, ele parou na cruz. Mas Jesus quer que a gente faça isso. Então esse gesto do serviço foi também vivido naquela ceia. E ele completa os outros gestos de tomar o pão nas mãos, o cálice, de dar graça sobre o pão e o cálice, de partir o pão e distribuir o pão e o vinho. Esses gestos são completados pelo lava-pés. O lava-pés é uma outra forma de dizer o que Jesus fez com o pão e com o vinho. Um grande serviço da sua vida para o outro. E isso tem a ver, evidentemente, com a sua entrega na cruz. É no contexto da paixão de Jesus que essa ceia é vivida e narrada. Porque depois que Jesus morre, os discípulos vão entrar numa profunda crise, que a gente vai chamar de escândalo da cruz, depois que Jesus vai e ressuscita e vai desse mundo para o Pai. Então os discípulos vão ter diante de si a ceia, para ajudá-los a entender a cruz. A cruz como experiência da entrega, do amor, a cruz como lugar do serviço, a cruz como lugar dessa experiência pascal, de passar da morte para a vida, que é o caminho natural de quem ama, o caminho natural de quem decidiu servir. Então, meus irmãos e irmãs, participar da Eucaristia é bem mais do que receber graças. Às vezes a gente se aproxima da comunhão e a gente vai assim com o coração, né, pensando muito assim, eu quero receber tantas graças, e está certo, a gente recebe muitas graças mesmo. Mas o Evangelho, o dia de hoje, convida a gente a dar um salto um pouquinho acima dessa experiência e a entender que a Eucaristia nos coloca então nesse lugar que Jesus mesmo ocupou, o lugar da cruz, o lugar do serviço. E vai viver bem a Eucaristia, vai desfrutar das graças todas da Eucaristia, quem entrar nesse caminho da cruz e do serviço. É isso que nos distingue dos outros. É isso que faz de nós seguidores e seguidoras de Jesus. O Papa Francisco, no último documento sobre a liturgia, vai dizer: se alguém chegasse em Jerusalém, naqueles primeiros dias depois que Jesus ressuscitou, procurando por Jesus, querendo encontrá-lo, querendo saber aonde Jesus estava, e o que ele fez, e o que ele ensinou, certamente essa pessoa ia encontrá-lo na comunidade reunida e nos gestos repetidos pelos discípulos e discípulas de Jesus, de partir o pão e de lavar os pés. É assim que Jesus se manifesta entre nós. Então, queridas irmãs e irmãos, a real possibilidade de mudança do mundo, nos diz o Papa Bento XVI,
é essa transformação. A gente fica pensando muito na transformação do pão e do vinho em corpo e sangue do Senhor, e ela acontece mesmo, e é importante a gente não se esquecer dela, mas o Papa Bento XVI, falando aos jovens em Colônia, na Alemanha, diz: a grande transformação é aquela transformação que se dá no interior de Cristo e que passa para nós. E vamos sendo transformados por esta experiência dos gestos do Senhor, os gestos dele, para que nós possamos então, fazendo o que ele fez nesse mundo cheio de guerra, de violência, cheio de indiferença, cheio de maldade, cheio de egoísmo, de gente brigando com gente para ter lugar, para ter poder, para ter mais coisas. Nesse mundo que está assim, do jeito que a gente está vendo, Jesus nos dá um caminho. E o caminho é outro. É o caminho do serviço. É o caminho do amor. Então, meus irmãos e irmãs, que ao participar da Eucaristia nós entremos nesse processo de transformação e aprendamos com ele a ocupar o lugar de quem serve. Amém.